Vamos falar com Deus neste momento. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Pai querido, por este momento de louvor. Agora, Pai, nós vamos estar ouvindo, Senhor, a ministração da Tua palavra. Oh, Deus querido, o Senhor é Deus que fala conosco. Oh, Deus fala através dos louvores e agora vai falar também através da palavra. Usa, Senhor, mais uma vez o Teu filho, o Pastor Eduardo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar, quem está sentado. Quem está de pé. Mais uma vez estamos aqui. Posso chegar só um pouquinho para trás aqui? De manhã ministramos sobre intimidade, falamos, né, sobre casa e que devemos todo dia limpar a nossa casa e sermos cheios do Espírito Santo. O ministro acabou de orar aqui, ele falou um negócio que tocou no meu coração. Quantas batalhas você venceu para chegar até aqui hoje? Quantas batalhas o teu Deus ainda vai vencer, moço? Eu não sei qual é a tua guerra, eu não sei qual é a tua batalha, mas de uma coisa eu tenho a plena certeza, que o teu Deus, Ele nunca perdeu uma batalha e não vai ser a tua que Ele vai perder primeiro. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu quero compartilhar uma palavra contigo que se encontra em João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4. E tem como tema, eu ministrei essa semana, adoração sem reservas. Oh, aleluia! Adoração sem reservas. Glória a Deus! Já reparou no nome? Retiro espiritual. Eu sei que está todo mundo cansado, né? A minha esposa chegou para mim hoje, agora há pouco, e falou assim: filho, cuidado, não se estende muito não, porque está todo mundo cansado. Eu estou estourado, irmão. Meu pé estava dando choque aqui de tanto chutar bola. Mas esse momento aqui é um momento muito precioso. Momento de adoração. Eu falei de manhã, quero ver se vocês vão se lembrar como é que é. Louvor. Eu louvo se eu estiver bem, se eu estiver mal. Não é isso? Não. Não. Se eu estiver ganhando, eu adoro. Se eu estiver perdendo, eu adoro. Agora o louvor é diferente. Eu louvo pela vida do irmão. Eu louvo pelo nosso casamento, eu e a minha esposa. Eu louvo por aquilo que eu ganhei. E se eu estiver cansado, porque joguei bola a tarde toda, né? Meu filho e o outro rapaz, cadê? Meu filho fica, cadê o outro rapaz que ficou chutando pro gol ali pra mim até tentar fazer o gol, né? Conseguiram fazer. Mas, independente de cansaço, nós estamos aqui para adorar o Senhor sem reservas. Glória a Deus. Amém? Eu quero compartilhar contigo esta palavra que se encontra em João capítulo 4, versículo 24. Mesmo sentado onde vocês estão. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é Espírito, e é necessário que os que adoram, adorem em Espírito e em Verdade. Espírito e em Verdade. Aleluia. Eu queria que você, se você puder rapidinho, abre lá no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Eu costumo falar que esse livro de Filipenses, esse capítulo aqui que nós vamos ler, ele é o manequim de Jesus. Você sabe onde está o relógio de Jesus? Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E Isaías fala também que os meus caminhos não são os teus caminhos, os meus pensamentos não são os teus pensamentos.
Assim como a chuva desce, assim como a neve desce, assim são os meus caminhos, assim são os meus pensamentos. Mais alto do que os teus caminhos, mais alto do que os teus pensamentos. Mas aqui está o manequim de Jesus, por quê? Vamos ler o versículo 5. Diz assim, eu vou ler numa tradução um pouco diferente. Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, substituindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa o que se devia aferrar, ou coisa alguma, em outras traduções, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Repete comigo assim: Jesus se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. E tornando semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo desta terra. Dois textos diferentes, dois textos distintos, mas dois textos que nos ensinam muito sobre adoração. Dois textos que nos ensinam muito sobre intimidade com Deus. É o que nós precisamos cativar nesses últimos dias. É o que nós precisamos guerrear nesses últimos dias. É intimidade com Deus. Nós não podemos deixar, eu falei aqui de manhã, que nada venha roubar o nosso tempo com o Senhor. Uma vez chegaram para Moody, um dos grandes evangelistas, e falaram para ele assim: Moody, quanto tempo você passa orando com o Senhor? Como é que é esse negócio de você ganhar muitas almas para Jesus assim? Ele virou e falou: eu não passo mais que 10 minutos orando, mas também não passo mais de 10 minutos sem falar com meu Deus. Então ele orava o tempo todo, em todo instante. Se eu não me engano, em Eclesiastes fala que a todo tempo sejam alvas as tuas vestes, sejam brancas as tuas vestes. Eu costumo falar e costumo pensar que quanto mais tempo você passa na presença de Deus, menos tempo você vai ter para pecar. Quanto mais tempo você passa na presença de Deus, menos tempo você vai ter para se afastar dele. E o primeiro texto que nós lemos, João capítulo 4, você vai ver ali a história de uma mulher que não tem nem nome, ou melhor, não se dá. João não dá um nome para esta mulher. João, ele não relata um nome para esta mulher. Ele só diz que é a mulher samaritana. Você vai ver João capítulo 4, versículo 4, ele dizendo e escrevendo que era necessário Jesus passar em Samaria. O que tem a ver conosco hoje? Quando Deus ele tem uma obra na tua vida, quando Deus resolve te achar, como nós lemos aqui de manhã em Jeremias, quando Deus resolve te procurar e você deixar ser achado por Ele, Ele muda o trajeto. Jesus, se você for ver a história, Jesus poderia passar em outro lugar para chegar na Galileia, mas Ele passou ali em Sicar, uma aldeia de Samaria. Mas Ele passou ali porque Ele sabia que ali tinha uma mulher, que Ele tinha um projeto na vida dela. Quando Deus resolve passar na tua vida, irmãos, você talvez não entende o tamanho do ministério, talvez você não entende o tamanho do chamado que Deus tem na tua vida, o projeto que Deus tem na tua vida. Eu quero te falar o seguinte, irmãos, está chegando um tempo, está chegando uma hora em que Deus vai exaltar em massa. Por quê? Porque é chegada a hora de Jesus voltar, chamar a igreja. E quanto mais líderes, quanto mais ministros, quanto mais professores, quanto mais adoradores vier para o reino,
mais pessoas vão subir no dia do arrebatamento. Então vai chegar tempo em que você vai ter uma intimidade tão grande com Deus, que você vai ter uma intimidade tão grande com o Espírito Santo, e que Ele vai pegar você e vai falar assim, ó, você é meu, você é minha, a partir de hoje você não trabalha mais para o homem, a partir de hoje você trabalha para mim, porque eu tenho uma grande obra na tua vida. Aleluia. Deus, quando Ele tem que te abençoar, nada impede. É verdade. Só tem uma pessoa que pode impedir a bênção de Deus na tua vida, sabe quem é? Quem que você acha que é? Você mesmo. Somente você mesmo pode impedir a bênção de Deus na tua vida. Quando você decide não querer a bênção de Deus na tua vida. Sabe por quê? Porque existe um livre arbítrio. Existe a vontade de querer ou não querer. Deus, Ele não vai te impor, mas Ele vai te virar para você e falar o seguinte: eu tenho um caminho para você, eu tenho uma história para você. João capítulo 4, versículo 1, o que é que ele fala? Não turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou teria dito. Eis que vou preparar lugar, e se eu for preparar lugar, eu voltarei e levarei vós para mim, para que onde eu estou esteja vós também. E no versículo 6, em algumas questões que fazem para ele, Pai, Tomé vira para ele e fala: Pai, nós não sabemos o caminho, não sabemos a direção. E Jesus vira para ele e fala o seguinte no versículo 6 de João capítulo 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E Filipe vira para ele no versículo 7 e do 8, ele vira para ele e fala assim: Senhor, nos amostre o Pai. E no versículo 8, ele vira e fala assim: eu já estou há tanto tempo convosco que vocês não têm me conhecido. Irmãos, nós temos que conhecer mais Jesus. Aleluia. Nós temos que andar com Jesus, ouvir Jesus, mas conhecer Jesus. Saber ouvir a voz dele. Saber ouvir o querer dele para a nossa vida. Eu quero te falar o seguinte: muitas das vezes o teu querer não é o querer de Deus. É verdade. Muitas das vezes. Imagina, tudo é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus e Salvador. Estávamos numa igreja, o pastor Jorge conhece, muito cheia. Domingo dava quase 500 membros. Domingo pregava e às vezes já pastor Simone 15, 20 almas na frente aceitando Jesus. E Deus pega agora, faz assim, ó: eu vou te levar para um outro lugar, aonde você vai congregar com 30 pessoas. Mas eu quero te falar o seguinte: são 30 valentes. Aleluia. São 30 pessoas que você fala assim: pastor, eu posso contar com essas 30? As 30 vão estar lá. E você fala assim: eu não estou entendendo, parece que o meu ministério ia crescer aqui. E Deus vem até a mim e fala assim: não, o ministério não é teu, o ministério é meu. Quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem troca sou eu, quem muda sou eu. E num primeiro instante você não entende. Por isso que aí quando cai a ficha, me vem aquele texto do salmista, no Salmo 91, ele falando: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aleluia! Aí hoje, eu glorifico ao Senhor, pastor Jorge, de estar lá. Aleluia. Eu estou no melhor lugar. Aleluia. Eu falando com o pastor Jorge, é difícil até para lavar carro, porque onde a gente vai, o teu esposo já esteve lá, na inauguração do templo, ele esteve lá. E quando você não tem como, é muita poeira, você lavar o carro, mas eu glorifico, enche o carro de poeira, mas a gente vai para lá e tem unção, tem poder, é pouca gente, mas você pode contar com aquele povo, e a gente fica vendo que Deus, Ele levou a gente para lá, para guardar a gente lá. Eu quero te falar o seguinte: Deus está te levando para certos lugares. Te prepara. Você não vai entender para onde Ele vai te levar, mas eu quero dizer uma coisa: não reclama não. Espera ver o resultado de Deus primeiro e você aleluia! Vai acontecer. É verdade, meu Deus, aleluia. Um dia, eu gosto muito do pastor Roberto Luciano. E ele falou, em uma das mensagens que eu ouvi dele, ele virou e falou uma coisa interessante: que existe um ponto X do teu ministério, aonde Deus olha para você e fala assim: eu tenho uma data, um lugar marcado para selar aquele ministério. Aí você pensa às vezes assim: vai ser um grande culto de avivamento, vai ser aqui dentro de um retiro espiritual. Mas eu quero te falar o seguinte: pode ser aqui, pode ser no culto de avivamento,
Também pode ser quando você estiver retornando para o teu lar na quarta-feira de cinza, na terça-feira. Pode ser quando você começar a trabalhar. Pode ser dentro do teu trabalho, onde Deus vai te selar, onde Deus vai te separar, onde Deus vai dizer para você o seguinte: eu tenho uma história de avivamento, uma história grande na vida dele e dela. Agora você imagina comigo, irmãos. Você imagina comigo, a mulher samaritana. Ela poderia encontrar com Jesus em Cafarnaum. Poderia encontrar com Jesus nas cidades, nas mediações de Jerusalém. Poderia encontrar Jesus em qualquer lugar. Mas jamais ela iria imaginar que iria encontrar com Jesus na beira de um poço ao meio-dia. Já pararam para pensar? O porquê é meio-dia? Eu sei que alguns aqui já foram ministrados sobre isso, já estudaram e analisaram por que meio-dia e sabem por quê. Mas eu vou falar para você. Aquela mulher era humilhada. Aquela mulher, ela não tinha nem nome. Evangelista, ela tinha nome, mas o evangelista nem colocou o nome dela. Ela é mais ou menos como a mulher do fluxo de sangue. Já viu? A mulher do fluxo de sangue, né? Alguém me tocou. Eu fico imaginando que aquela mulher do fluxo de sangue, ela deve ter dado um salto de alegria, porque ela era ninguém. Ela era ninguém. Por 12 anos, mais ou menos, ela era ninguém, porque ela era esquecida no arraial dos refugiados daquela mulher, aonde ela ficava por 12 anos. Conta-se a história, rapidinho, para mim falar dessa mulher aqui, das duas mulheres, e da mulher do fluxo de sangue. Conta-se a história da mulher do fluxo de sangue, irmãos, que de tempo em tempo, que era o tempo da menstruação, né, o tempo normal de uma mulher, ela iria para fora de Israel e depois retornava. Só que ela levava uma pombinha para oferecer sacrifício ao sair do arraial. Só que passa uma semana e o fluxo de sangue dela não para. Passa 2 semanas e o fluxo de sangue dela não para. Passa um mês e a menstruação dela continua indo. Passa um ano e ela está ali, se esvaindo, gastando o seu dinheiro todo, porque o sangue dela estava indo embora. Sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração aqui agora, do seu fresquinho? Que o sangue dela estava indo embora, para que o sangue do Cordeiro pudesse entrar na vida dela. Aleluia! Às vezes precisamos perder para que Cristo venha entrar em nossa vida. Verdade. Aleluia. Jesus. Aleluia. Quantos sacrifícios levaram para aquela mulher e falando com ela? Você já viu quando você vai para um hospital e fala assim: você vai sair dessa? Você fala isso. Você quer que a pessoa saia, você ama a pessoa. Você vai sair dessa, você vai sair dessa situação. Toma aqui, ó, eu te trouxe mais uma pombinha. E não se preocupa não, nós estamos orando ao Deus de Israel. E nós vamos orar, vamos falar com o sacerdote. Também se você melhorar, você sai um pouquinho. E nada te melhora. Se passa 12 anos. E ela tem uma única e talvez a última oportunidade da vida dela. Você talvez está tendo a única e a última oportunidade de ser um adorador sem reservas nessa noite. Aleluias! E ela pensa, e ela ouve: ele está vindo, ele vai passar. E ela pensa o seguinte: eu tenho que ir lá, eu tenho que ir lá. E nesse momento, eu posso imaginar ela, esqueceu a pombinha, esqueceu o sacrifício, porque naquele momento, irmãos, ela não precisava mais de pombinha, ela não precisava mais de sacrifício de animal, porque o Cordeiro iria passar. Aleluia! Cidade. Porque o Cordeiro iria passar naquele lugar. E ela pensa o seguinte: eu vou até o Cordeiro. Só. Eu vou até o Cordeiro. Eu vou até o Cordeiro. O Cordeiro está passando, eu não posso perder minha oportunidade. Ela vai. E quando ela toca em Jesus, quando ela toca no Mestre, obrigado, filho. Obrigado. Quando ela toca no Mestre, acho que deu alguma coisa na cabeça aqui, será? Quando ela toca no Mestre, Jesus vira e fala assim: alguém me tocou. Aleluias. É verdade. Aleluia! Talvez Pedro vira para Jesus e fala assim: Mestre, a multidão te empurra, como é que o Senhor fala que alguém te tocou? Sabe por que pessoas são curadas? Sabe por que pessoas são avivadas? Sabe por que pessoas, muitas das vezes, têm um chamado diferente? Porque sabe tocar no Mestre diferente. Aleluias.
sabem tocar em Jesus. Aquela mulher, ela não tocou de qualquer maneira. Aquela mulher, ela veio se arrastando. Estava difícil para ela. Mas ela pensou o seguinte: eu não posso perder esta oportunidade. E interessante que ela não é curada dentro de uma sinagoga. Ela não é curada dentro de um palácio de um rei. Ela é curada na rua, mas pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Ela é curada na rua e ela tem a certeza. Eu posso imaginar, Jesus é onisciente, irmãos. Jesus, ele veio como homem, mas ele também veio como Deus. E eu posso imaginar Jesus já ouvindo o trajeto daquela mulher até naquele momento. E detalhe, se você conhece a história, sabe que tinha um homem na história ali que era maior do que ela, e ela não estava nem se preocupando. Ela não poderia chegar perto dele, porque ele era um homem, era um judeu, e ela não estava nem se preocupando com isso. Irmãos, eu quero te falar o seguinte: não importa como você adora, não importa o jeito que você adore, mas Deus te chama nesta noite e fala contigo: eu quero verdadeiros adoradores. Eu procuro verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Se você é um verdadeiro adorador, continua sendo um verdadeiro adorador. Eu quero te falar o seguinte: eu falei aqui de manhã, mas eu vou falar em outro âmbito. Satanás, ele está ao derredor. 1 de Pedro capítulo 5 fala sobre isso. Sabe por que ele está ao derredor? Querendo dizer para você o seguinte: querendo fazer de você, de mim, um falso adorador. Mas só que ele vem a você hoje, o Espírito Santo, e fala o seguinte: eu estou fazendo de você um verdadeiro adorador. Sabe o que o verdadeiro adorador faz? Eu falei de manhã, eu vou falar de novo. Ele entra na porta, dentro do teu quarto, fecha teu quarto. Ele não chama a multidão, ele não está preocupado com o microfone, ele não está preocupado com o status, mas ele está preocupado com a presença da Santa Trindade. Glória a Deus, é verdade, Jesus. Se lembra, irmãos? Sadraque, Mesaque e Abednego, o que eles falaram para o rei? Todo mundo estava se ajoelhando hoje. Irmãos, você é um Sadraque, Mesaque e Abednego. Sabe por quê? Todo mundo está se ajoelhando. Todo mundo está se prostrando diante das estátuas. Todo mundo está se prostrando diante de uma festa da carne. Eu faço questão, irmãos, de não produzir muito esse nome, carnaval. Quando falam comigo, é o feriado. Sabe por quê, irmãos? Todo mundo se prostrando à festa da carne. Mas você não, você está aqui hoje, glória se prostrando diante do Senhor Aleluia. Todo-Poderoso. Hoje é só o primeiro dia, hoje é só o começo, ministrações maravilhosas no louvor. Deus vem a você e fala na palavra. Mas eu quero dizer o seguinte, irmãos, que até terça-feira, Deus ainda tem muito mais para fazer na tua vida. Até o último dia, Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Eu quero dizer o seguinte, e quero lançar uma palavra profética aqui sobre este lugar, sobre esse templo aqui, considerar esse templo aqui, e dizer para vocês que pessoas vão sair daqui na terça-feira cheias do Espírito Santo. Aleluia! Pessoas vão sair daqui na terça-feira querendo, pastor, não ir embora, chegando para o Senhor e falando o seguinte: pastor, vamos formar uma tenda aqui, vamos montar uma tenda aqui e vamos morar aqui. E o pastor vai falar que nem Jesus: nós não precisamos montar tenda aqui, nós não precisamos botar uma tenda aqui, meu filho, porque aonde você vai, você já tem uma tenda armada para a Aleluia. Aonde você vai, você já tem uma tenda armada para a presença de Deus. Nós não precisamos. Se lembra quando eles foram para o Monte da Transfiguração? Eles ficaram tão maravilhados com aquilo ali, ficaram tão felizes com aquilo ali. Jesus, vamos montar um negócio aqui, é aquele culto, já viu? Aquele culto que você não quer sair dele. Você termina, força até terminar o culto. Mas você vê que os irmãos continuam abraçando, continuam chorando, continuam falando em línguas, continuam adorando ao Senhor Jesus ali. Sabe por quê, irmãos? Porque a presença do Senhor Jesus. Mas eu quero te falar o seguinte: você, repete comigo assim: nós somos um veículo da glória de Deus. Da glória de Deus. Aonde você vai, aonde você for, você pode carregar a glória do Senhor. Irmãos, para um adorador sem reservas, não tem lugar para adorar, não tem momento para adorar. Aonde você for adorar, Deus vai te ouvir. Agora, passando aqui para a mulher samaritana de novo, eu vejo
Jesus preocupado com elas. E os discípulos estavam preocupados com o quê? Com o estômago, né? Hoje todo mundo estômago cheio, não vai ficar na bênção, né? Eu dei 2 voltas ali.